Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Eliane aqui de Saúde Integral, trazendo mais um tema para a gente refletir. E o tema que eu trouxe hoje vai ajudar a gente a refletir como os nossos pensamentos podem influenciar no nosso bem-estar, na nossa felicidade, ok? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tantas coisas acontecendo, né, gente? E como que a gente pode usar a nosso favor o autoconhecimento, o conhecimento. Então, sempre eu gosto de trazer os temas que fazem a gente pensar, né? Vamos pensar um pouco, com um convite, usar aí os neurônios ao nosso favor. Então, a proposta da aula hoje é trazer antídotos para que a gente consiga neutralizar essa tal de importância que a gente dá para o que falam sobre a gente. E dessa forma a gente manter a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, que vai traduzir isso de forma bioquímica para o nosso organismo. Então, a parte física, a parte espiritual, a parte energética. E como isso pode influenciar, então, a gente estar numa condição de bem-estar, numa condição de felicidade, o maior tempo possível, né? Com tudo que está acontecendo. A gente tem um bombardeamento de informações que chegam para a gente, então a gente se distrai, a gente perde muito foco, mas o dia a dia está acontecendo e a gente vai trazer um tema aqui que é uma coisa que está no nosso dia a dia, que é o que, né, as pessoas pensam da gente. Então, a reflexão é qual a importância que você dá para o que pensam sobre você. E não vamos mentir, né? Quem aqui nunca? Quem nunca ou se depara com essas situações no dia a dia? Sobre algum comentário, uma pessoa que está muito próxima a você, que faz comentários sobre você, sobre o seu jeito de ser, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, o jeito que você se comporta. E a gente está se relacionando com pessoas durante o nosso dia, seja no trabalho, seja em casa, seja um vizinho, uma pessoa que você encontrou na rua, enfim. Então, você já se perguntou, né, qual a importância que você dá e se você, qual a relevância para aquilo que a pessoa falou para você, como isso atinge você, o que as pessoas pensam de você tem relevância sobre o seu bem-estar, a sua felicidade, né? Se vocês, por exemplo, pensarem em alguém agora, nesse momento, que falou alguma coisa para você, que te tirou do centro, que te tirou do seu equilíbrio, né? Às vezes só em pensar naquela pessoa, você já sai do prumo, você já, o seu próprio, você sente no corpo, você sente um frio no estômago, você sente o rubor na face, você já sente inquietude só de pensar em algum acontecimento de que alguém falou de você e que muitas vezes não, ou não era verdade, ou para aquela pessoa, né? Ela interpretou como verdade e às vezes até era, mas você não gostou do que o jeito que a pessoa falou, ou como ela falou, enfim, né? Como que a gente pode encontrar recursos para que isso não afete a sua felicidade, o seu bem-estar? Qual, qual a formulinha, ou o antídoto, ou
ou a gente pode usar um termo como uma tábua de salvação, ou seja, um lugar onde você pode se apoiar para ajudar você a sair do mental, a sair e parar de pensar naquilo que a pessoa falou e o que isso está provocando em você, porque normalmente, né, no primeiro momento você sente raiva, então o sentimento que vem é da raiva. Depois da raiva pode vir o quê? A tristeza. E essa tristeza pode te acompanhar de forma a você começar a entrar num estado depressivo, porque depende a importância que você deu e a importância daquela pessoa na sua vida, ela pode te elevar ou ela pode te rebaixar, né? Mas será realmente que uma pessoa tem esse poder de te rebaixar, de te deixar para baixo, né? Vamos então olhar aqui alguns pontos que a gente precisa conhecer para ter o recurso de ou o antídoto, ou uma fórmula, ou um jeitinho de se livrar desse sentimento. Então, o primeiro antídoto aí tem 5, vou trazer 5 básicos, né, de reflexão para a gente aí. Quando uma pessoa te dá um cálice de veneno, qual é a sua reação? Você toma ou você joga fora esse cálice de veneno, né? Por quê? É a analogia que eu vou usar para aquilo que a pessoa chega e te fala uma coisa que te desagrada com relação a você, você toma um choque, você fica com raiva. Aquilo te envenena, se você permitir, aquilo toma conta de você num grau que você vai sentir no seu corpo, e isso pode se prolongar e perpetuar até. Quantas pessoas aqui ficam anos e anos e anos a fio com raiva de uma coisa que a pessoa falou lá em 1900 e Guaraná com rolha, né? E a pessoa fica matutando aquilo, e sempre que pensa na pessoa, vai vir aquilo que aconteceu, porque ela solidificou, ela tomou aquele veneno que está até hoje fazendo mal para ela. Então, quando a pessoa chega com essa fala, a gente tem que olhar aquilo que não é bom, né? Que está fazendo mal para a gente, como um cálice de veneno. Então, aí cabe muito a decisão de você tomar esse cálice, né? E a gente precisa, aqui, antes da gente continuar, só entender que a gente precisa discernir uma, uma fala de alguém com relação a gente, ou algum comportamento, alguma coisa que a gente fez, ou alguma vestimenta, ou o jeito que você se maqueia, ou fala, etc. Como existe uma coisa que a gente chama feedback, né? Que é o retorno de alguma coisa. Então, o feedback é, às vezes, a pessoa vai falar para você, ela tem a intenção positiva. Então, tem muito jeito que ela vai falar para você. Então, se você está se a pessoa acha que você está com uma roupa muito destoante da ocasião, das cores, e ela fala, o jeito que ela fala para você isso, que ela está te dando um toque, é uma intenção positiva, ok, né? Ela não está falando mal de você, ou ela está querendo te rebaixar, porque vai depender da forma, né, que a pessoa vai falar isso. Então a gente chama de, às vezes, crítica construtiva. Eu não gosto muito dessa palavra de crítica construtiva, não, né? Mas esse feedback, esse toque, então a gente tem que discernir quando há uma intenção positiva, boa, a forma que a pessoa fala, e quando tá aquela intenção de ataque mesmo. Quando tem uma ressonância, uma sombra, né,
um jeito a intenção da pessoa, na verdade, é te humilhar, te rebaixar, te deixar para baixo, te cutucar. Então, existe a diferença disso, ou a intenção positiva em termos da pessoa querer te ajudar, colaborar de alguma forma. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Mas quando a gente percebe que realmente aquela fala, o jeito agressivo da pessoa que vem falar alguma coisa, a gente pode colocar na nossa cabeça que isso seria como uma pessoa te dar um cálice de veneno. Então, você tem a decisão ali, daquele momento, de tomar esse veneno ou não, né? Por quê? Porque você não tem controle sobre o que acham de você, mas sim do que você pensa sobre o que acham de você. Então, naquele momento, você escutou o que a pessoa falou para você, e aí você tem a reação. Então, o grande lance da gente é como a gente reage àquilo, àquela situação que, com relação ao que a pessoa está dizendo para a gente. Então, a gente tem que parar e se observar. Então, principalmente porque você não tem controle o que sai da boca daquela pessoa para você. Você só tem controle daquilo que sai da sua boca. E o que sai da sua boca vai ter que ter passado por um filtro. E esse filtro é o seu cérebro, o seu pensamento, né? Na verdade, a sua mente, o seu pensamento. Então, como você reage àquilo que a pessoa pensa de você, que é o X da questão, né? A sua reação àquilo. Então, isso você tem controle. E quando você não tem controle, né? E isso é o treino, é o grande treino da gente, é a gente ter controle sobre a nossa reação a determinadas situações, como eu vou me comportar diante de certas situações, é treinável. E como a gente treina? A gente só treina a partir do momento que a gente tem conhecimento e tem ferramentas para ir melhorando aquela reação. E para isso, por isso que eu sempre bato na tecla, que é o autoconhecimento, né? É a gente ir se conhecendo, por que que eu tive essa reação, lembra nas outras aulas, por que que eu tive essa reação, né? O que aquela pessoa está falando para mim que tem ressonância de verdade com aquilo em mim? Porque se eu me ofendo tanto, eu estou dando um crédito muito grande àquilo que ela está falando. E se eu sei que eu não sou assim, eu não preciso reagir tão veementemente, de forma agressiva, ou, né, se eu não reajo de forma agressiva, eu fico quieta, engulo, mas em compensação, engulo o veneno que vai me matar, vai me fazer mal, né, durante aqueles dias, aquelas semanas, ou aqueles anos, ou aquela vida inteira que se perpetua. Então, a gente tem que tomar a decisão, né, de realmente não tomar esse veneno quando as pessoas chegam com esse cálice de veneno, né, cheio de veneno para envenenar a gente. Então, é olhar para aquilo, sentir o que está sentindo, para filtrar ali no pensamento e como você vai reagir naquela situação. Ok? O segundo antídoto, né, é aquela situação onde está sendo falado alguma coisa sobre a gente, né? Às vezes o que a gente escutou alguém dizer que alguém disse da gente, ou essa mesma pessoa falar para a gente. É separar o joio do trigo, né? Como essa metáfora aí. Por quê? Quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Paulo, né, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo, porque o que a gente vê? A gente vê as pessoas falarem dos outros, né? Que tem gente que não sabe fazer outra coisa na vida a não ser tecer comentários sobre a vida dos outros.
eu acredito que essa pessoa, ela tem pouca coisa para fazer, né? Porque quando a gente está envolvido com o nosso desenvolvimento pessoal, quando a gente está envolvido em causas mais nobres, quando a gente está ocupado cuidando de outras pessoas, de outras coisas, a gente realmente não vai ter tempo de olhar para a vida dos outros e falar da vida dos outros. Então, é mais legal, muito mais interessante falarmos de ideias do que falarmos de pessoas, ok? Então, quando essa pessoa, né, o Pedro, vem falar sobre o Paulo, se eu observar, eu estou sabendo mais de Pedro do que de Paulo. Porque Paulo não teve, eu não sei a versão do Paulo, eu só estou vendo a versão que o Pedro está me passando, né? E é um lado só que eu estou vendo. Mas o jeito que ele fala, a forma que ele está falando aquilo, como está chegando para mim, eu vou observar que, será que Pedro é uma pessoa confiável, né? Se de repente aquilo foi uma confidência do Paulo, uma situação onde o Paulo não tinha outra forma de fazer, e o Pedro está então julgando. Então, a forma que Pedro fala de Paulo para mim vai me dizer muito mais sobre Pedro. Pedro é uma pessoa que eu tenho que ficar muito atenta, porque se ele está falando de Paulo, provavelmente Pedro gosta de falar das pessoas, e Pedro vai falar de mim também. Então, a gente tem que observar muito isso e observar, então, quem são os nossos amigos, né? Porque se Pedro é uma pessoa que fala muito dos outros, eu já sei que poucas coisas eu posso falar para Pedro. E sei que Pedro, o tempo todo, também estará me analisando. Então, a gente já vai escolhendo com quem se relacionar. Então, Pedro não é uma pessoa que eu deveria passar muito tempo com ela, ok? Então, já é um antídoto da gente ir separando aquelas pessoas que conversam mais sobre ideias do que sobre pessoas. Eu tenho que me atentar a isso. Então, estar menos vezes com essa pessoa, eu acredito que seja uma forma de você manter bem-estar, manter o seu bom humor. Então, é o segundo antídoto aí. O terceiro, né, é entender que tudo passa, né? Tudo passa. A relevância das coisas, elas são passageiras. Dependendo, né, da situação, a gente dá relevância, a gente dá importância, às vezes, para uma coisa que não é tão importante assim, porque se a gente observar ao longo da nossa vida, a gente deu relevância para certas coisas que depois você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi pensando naquilo, por que importância que eu dei, eu sofri por causa disso, né? E então a gente tem que observar muito aquela situação que está acontecendo, né? Se me estressou demais, se eu estou pensando nisso o dia inteiro, passa um dia, passa dois, eu preciso analisar qual é a importância que eu estou dando para aquela situação que aconteceu, e ou mesmo na hora que está acontecendo, né, vir para a gente fazer aqueles primeiro filtro, segundo filtro, e depois a gente olhar e falar assim, qual é a importância que isso vai ter daqui um mês, daqui um ano, né, daqui a 10 anos da minha vida? Realmente, isso que falaram de mim, ou isso que a pessoa está falando de mim, que eu estou dando tanta importância porque estou sentindo no meu corpo, fiquei mal por conta disso, vai fazer diferença na minha vida, porque a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são muito passageiras, né? Aí que por isso que fala tudo passa, né? Tudo que é ruim passa, tudo que é bom também passa. E a gente tem que dar importância, a devida importância, a medida certa de importância para cada coisa. Então,
quando a gente vai desenvolvendo a nossa autoestima, nosso autoconhecimento, é o que eu falei, a gente vai se perceber, vai entender como a gente funciona. Quando a gente entende como a gente funciona, por que que a gente faz o que faz, automaticamente a gente vai entender o outro, tem uma tendência maior a entender por que que o outro está fazendo aquilo, por que que ele está projetando as sombras dele, né? Então, o outro, ele projeta as sombras dele na gente. E quem se dói? Quem vai se doer? A nossa sombra. Tá? Por quê? Porque vai ter uma ressonância. Então, ele está jogando a caca dele, né, o veneno dele, que é a sombra dele em mim, mas isso só vai pegar em mim, só vai me fazer mal se eu permitir que a minha sombra, né, ressoe com ele. Então, quanto mais eu coloco luz, né, em mim, ou seja, no conhecimento, como eu funciono, por que que eu fico doído, e aí eu começo a limpar isso em mim, limpar essas memórias, limpar essa forma reativa, aquilo já não tem peso mais, né? Porque veja bem, gente, o avião, né? O avião no chão ele é grande, mas lá no alto ele é pequeno. Então é essa a relevância, né? Se eu faço um cavalo de batalha, dramatizo demais aquilo, né? Eu tô olhando o problema como um avião no chão. Mas se eu tenho autoconhecimento, autoestima, vou conhecendo muitas ferramentas, antídotos de como me livrar desse sentimento que me adoece a minha mente, adoece o meu corpo, eu tenho, eu posso olhar esse avião como se ele estivesse lá no céu, pequenininho, né? E tem outra metáfora bem interessante, né? Que fala que aquilo, que a capa da manchete do jornal de hoje amanhã é o banheiro do cachorro. Porque hoje a gente vê, todo mundo fala assim, ai, brasileiro tem memória curta. Não é brasileiro, o ser humano, ele tende a ter uma memória curta. Por quê? Porque as coisas vão passando e a gente vai deixando de colocar um peso naquilo. Porque se a gente for observar, poucas coisas têm um peso grande. E o falar, o que o outro fala, e eu brinco sempre, falo assim, até papagaio fala. Deixa o outro falar, até papagaio fala. Né? Mas é aquilo lá, o que, que a sombra dele está ressonando com a minha sombra. Então, eu preciso dar luz, né, à minha sombra, porque aí eu vou dissipando isso. É o autoconhecimento. A inteligência, o quarto, né? A inteligência criacional. A inteligência criacional é a nossa forma de criar mecanismos para nos manter no estado de bem-estar, de felicidade. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que o outro está enxergando em você é a sua força. Você é único, às vezes, naquilo, e e a pessoa não consegue ser aquilo. Então, ela tende a atacar aquilo que ela não consegue ser. Então, às vezes, o seu modo de ser alegre, o seu modo de se vestir, ou a coragem que você tem de deixar um cabelo branco, ou a coragem que você tem de pintar o cabelo de vermelho, a coragem de você usar um batom vermelho, falar de determinado jeito, né? Se comportar às vezes de uma forma mais autêntica, mais espontânea, porque você é único naquilo. Então, a inteligência criacional é você olhar para muitas vezes que você características suas que te deixam muito feliz e que não fazem mal a ninguém. Então, o seu jeito de vestir, o seu jeito, às vezes, de falar, depende, né, onde, como, o seu jeito de ser, se pintar ou se arrumar,
é único, né? E tem pessoas que não conseguem, então ela vai tentar te atacar daquela forma. E aí, quando você qualifica, você, aqui, ó, buscar o positivo em seus pontos a qualificar. Então, muitas vezes, quando você tem pontos a serem qualificados, né? A gente não fala ponto negativo, a gente gosta muito de usar, assim, pontos a qualificar. Então, tem alguns pontos na vida da gente que precisam ser qualificados. Por exemplo, quando a pessoa procrastina demais, quando ela pensa, né? Ah, eu não consigo, eu sou muito preguiçoso, eu não consigo me organizar, ah, eu sou muito alto, ah, eu sou muito baixo, ah, eu sou muito gordo, eu sou muito magro, porque a pessoa fica sempre procurando defeitos nela, né? Ela procura defeito nela a partir do momento que ela começa a fazer a comparação. Então, se ela coloca, né, a inteligência criacional é entender que ela pode minimizar esses pontos a qualificar enquanto ela está no processo de qualificação. Então, vamos por uma pessoa que é muito alta. Ah, porque ela é ruim, porque todo mundo chama muita atenção, eu sou muito alta, e aonde eu chego, e eu calço 39, 40 e nunca acho sapato para mim, porque eu sou muito alta e me chamavam de, de poste, etc. Né? Se ela olhar os lados bons disso, né, que ela consegue pegar numa prateleira que eu tenho que colocar uma banqueta ou uma escadinha, ela encontra roupas, elegantes, às vezes para as pessoas altas, né? Porque eu vou comprar roupa e às vezes a manga, eu tenho que fazer a barra da manga. A calça, você vai comprar uma calça, tem que tirar meio metro de calça. Os jogadores de basquete, os atletas, são bons terem pessoas altas. E eu que sou baixinha, por exemplo, né? A minha estatura. É bom porque é mais fácil, estou mais perto do chão. Então, a gente pode encontrar formas de conviver com esses pontos e não deixar que as pessoas usem esses pontos que a gente precisa qualificar para nos atacar. Porque se a gente estiver bem resolvido com isso, aquilo já não vai ter peso sobre a gente, né? Então, a inteligência criacional é muito bacana para o nosso dia a dia. E aí eu posso fazer depois uma aula só falando da inteligência criacional. Quinto, então, né? A gente tem que olhar aí os nossos erros e aprendizados, né? Então, uma coisa que a gente costuma falar na parte de desenvolvimento pessoal não existe fracasso, né? Existem resultados não favoráveis naquele momento. Mas isso não quer dizer que se eu continuar tentando, eu não vou ter o êxito, né? A gente tem que aprender com os nossos erros, né? O erro é um manual de como não fazer da próxima vez. Então, vocês já ouviram falar aí que o Thomas Edison, o cara que conseguiu desenvolver a lâmpada elétrica, ele tem gente que fala mais de 100 vezes, mais de 800 vezes, mais de 1000 vezes, 999 vezes. Bom, tem muitas vezes aí que o pessoal fala. A gente não sabe ao certo se foi 100 vezes ou 1000 vezes, mas muito mais que 100, com certeza, ele testou até conseguir chegar na lâmpada elétrica que a gente tem hoje. E quando perguntado, né, como que ele se sentia, né, de ter tentado, sei lá, mais de 100 vezes, e aí ele falou assim, bom, agora eu sei, né, 100 vezes ou 99 vezes de como não fazer. Então, ele olhou para o êxito daquilo que ele tinha conseguido, né? Os erros, na verdade, que ele foi aprendendo como não fazer,
Então, cada vez que ele fazia não dava certo, ele já sabia que não era para fazer daquele jeito, já sabia que tinha que tentar de forma diferente. E os atletas, né? A gente faz isso em tudo na vida. A gente, quando vai aprender a andar de bicicleta, a gente cai muitas vezes. E aí a gente vai aprendendo a cada queda, a cada erro, como não fazer para conseguir manter a bicicleta em movimento. O atleta faz isso durante toda a jornada. Então, para ele chegar lá no primeiro lugar do pódio, ele já fez muitas tentativas e ele foi aprendendo de que se ele fizesse assim, não dava certo. A próxima vez, ele já sabe que assim ele não pode fazer. Porque muitas vezes ele faz, errado, 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 né? E aí vai aprendendo, não, dessa forma não é, dessa forma não é, dessa forma não é. E aí ele vai acertando, aprendendo também com os acertos, até ele chegar no pódio, que é o objetivo do atleta, né? É chegar no pódio lá e ganhar a medalha. Então, assim é a nossa vida, né? Se a gente faz uma coisa e alguém fica pegando naquele erro e falando a mesma coisa, então eu tenho que olhar para aquilo e falar assim, bom, eu tenho que fazer diferente. Eu não posso continuar fazendo a mesma coisa e querer ter um resultado diferente. Eu tenho que me melhorar, eu tenho que treinar na minha vida, no meu dia a dia, como fazer diferente. Se você não consegue sozinho, você vai fazer o quê? Pedir ajuda para alguém que possa te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, do mesmo jeito que eu estou dando aqui os antídotos, 5 antídotos, a gente tem outras e outras ferramentas de como superar aquilo que eu não consigo acertar nesse momento. Tá? Tem a frase do Mandela que todo mundo usa, né? Eu nunca perco, ou eu ganho, né? Ou eu aprendo quando eu tenho uma tentativa de me melhorar como pessoa. A gente tudo aqui está voltando o quê? Todo nossa conversa aqui, tudo que eu estou falando é sempre para o autoconhecimento, para que eu não me deixe levar pelo que os outros pensam de mim, pelos que os outros falam de mim, e ficar naquela atitude de ó vida, ó céu, ó azar, falam de mim, né? E eu não presto, ou eu não consigo, e aí você ficar no morninho. Então, a gente observa que o medo paralisa a pessoa. O medo de quê? O medo do que vão falar de mim. O que vão falar de mim se eu fizer isso? Ah, e se eu fizer aquilo, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você, né? O que mais importa, no caso, é o que você está pensando de você, porque o que você pensa de você te deixa para baixo, né? Porque você está acreditando realmente naquilo que falaram, porque você está comprando aquele ponto de vista, lembra daquela aula lá? Estou comprando o ponto de vista de outra pessoa. E aí eu não saio do lugar. E aí também não é só não sair do lugar, é justificar. É justificar, não sair do lugar porque os outros estão falando, estão pensando de você. Ok? E outra coisa que a gente observa, que quando a gente tem um propósito de vida, quando a gente tem um objetivo claro do que a gente quer, onde que a gente quer chegar, isso dá forças para que a gente se empenhe a melhorar. E qual é essa melhora? É a melhora do pensamento, que automaticamente o meu jeito de agir vai ter relação com a saúde física, porque a gente começa tudo lá no pensamento, o pensamento vai gerar os sentimentos que vão gerar ações, que vão gerar resultados, e esses resultados às vezes é em forma de doença, em forma de comportamentos adoecidos, comportamentos que fazem com que eu não tenha uma performance de bem-estar e saúde e felicidade, alegria e saúde física na vida, ok? Por quê? Porque às vezes a pessoa fica em recolhimento
porque ela não quer se expor a nada, porque ela não quer o julgamento. Isso também, gente, tem a ver com orgulho e com ego, tá? Isso aí é papo para uma outra aula. Mas esse negócio da gente não fazer, ser tímido demais, aí a gente fala, não, eu sou tímido, não vou lá fazer, não, eu tenho vergonha, né? Por quê? Você tem vergonha porque você está preocupado com o julgamento do outro. Se você está preocupado com o julgamento do outro, é que aí, no caso, você está com o orgulho lá em cima, né? Você não... Seu orgulho não deixa você fazer porque você não quer ter a crítica do outro. Então, a gente tem que observar. Por isso que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai fazer a autoavaliação. E a autoavaliação já ajuda a gente a fazer a correção, ok? Ah, tem mais um aí. Não são, na verdade, não são 5, são 6. 6 é a autenticidade, né? A autenticidade é que eu lá falei também, né? Da gente ser único. Você decide ou decidem por você. Isso também é importante para a nossa saúde mental, emocional e física, porque eu observo que tem muita gente que delega ao outro, terceiriza para os outros a nossa felicidade, a felicidade dessa pessoa. Né? Por quê? Porque se ela se incomoda demais com o que vão pensar, o que vão falar, ela vai tender a seguir a boiada. Ela vai tender a fazer o comum, o que todo mundo faz, né? Ah, e aí, eu gosto muito dessa brincadeira que o pessoal fala, né? Ah, eu vou fazer porque todo mundo faz. E aí a gente lembra quando a mãe da gente falava, né? Porque a gente falava, ah, mas todo mundo vai no baile, mãe. E a mãe da gente falava assim, mas você não é todo mundo. Então eu acho que deveria valer até hoje, né? Quando você é adulto. Você não é todo mundo, você é único, né? Então você tem que ter pensamentos, pensar por você mesmo, tendo que a crítica, a, o discernimento, separar o joio do... Mas a gente só consegue fazer isso, essas separações, se eu tiver o conhecimento e o autoconhecimento. Porque aí aquilo que me dizem, eu não vou aceitar simples assim. Não, é assim porque é assim. Não, não é, por que é assim? Não, me mostra aí os pontos, né? Os pontos favoráveis, os não favoráveis, que aí eu, através do conhecimento, do autoconhecimento, eu vou poder discernir se isso está condizente, está congruente. Pessoal, porque uma coisa que, uma coisa que nos deixa fora do prumo, fora do equilíbrio, é não estar congruente com as coisas que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz. Então, isso traz sofrimento para a gente, porque você está você tá em desequilíbrio com aquilo que você está pensando, o que você está falando e aquilo que você está fazendo. Porque você quer observar uma pessoa, você observe, não é a gente falar, observe as ações dela. Não, observe as reações também. Lógico que eu observo muitas pessoas que falam uma coisa e fazem outras coisas. Ou seja, não há congruência, o discurso não bate com a ação da pessoa. Mas até isso as pessoas podem enganar, porque ela pode ter ações que, na verdade, não condizem com o que ela realmente pensa. E isso a gente vê na hora do pega para capar. Na hora em que a pessoa tira ela do prumo, vai ou fala alguma coisa e o jeito que ela reage. Porque sim, na hora que ela reage,
a gente vê o quanto de inteligência emocional ela tem. Ninguém consegue mentir por muito tempo, né? Então, vê aí, sucesso dessas coisas aí que passam. Eu não assisto, mas a gente escuta as pessoas falarem, e o BBB, por exemplo, estou falando do BBB, né? Ou da vida da celebridade, ou aquelas pessoas que ficam tomando conta da vida do outro. Se eu estou muito tomando conta da vida do outro, puxa vida, aquilo que eu falei, né? Você não tem nada de bom para fazer na sua vida. Não tem outra coisa para fazer. Porque se você se dedica a saber o que está acontecendo lá dentro daquela casa, todos os dias da sua vida, ou na revista de fofoca, ou no programa de fofoca, poxa vida, sua vida está muito monótona, muito chata, né? Bom, isso é, na verdade, no meu interessante ponto de vista, né? Mas o que acontece? Voltando, a gente observa o que a pessoa fala, do que ela está fazendo e de como ela reage de verdade. É bem aquele negócio do porteiro, né? A pessoa fala bonito, blá, 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 mas passa no porteiro do prédio dela e não fala nem bom dia, né? E então a gente tem que ter esse treino de observação para com as pessoas que falam da gente, pensam, etc. E com a gente mesmo, se a gente também não está sendo incongruente com o que a gente pensa. E porque dessa forma, quanto mais perdido a gente está, mais a gente vira o Maria vai com as outras, né? Não tem personalidade. Então, o que o outro fala, é verdade, assim, e vamos lá. Então, daí entra numa luta que não sabe nem porque entrou, e entra no discurso porque não sabe nem que entrou nesse discurso. Então, tomar bastante cuidado de ter um filtro, em ter um raciocínio lógico, de não se levar se influenciar pelo senso comum, né? Porque bom senso, querer bom senso das pessoas é realmente difícil. Então a gente tem que, difícil não, desafiante, né? As palavras têm um peso grande, mas é bem desafiante a gente começar a não pensar por nós mesmos, ok? Então, a mensagem da aula de hoje, né, é para que a gente dê valor ao que agrada a gente, ao que alimenta os prazeres da nossa vida, o que a gente, num lugar em que a gente tenha mais paz. Pois assim como nada é eterno, a importância realmente é passageira. Então, é aquele negócio, tudo passa, né? Seja bom, seja ruim, vai passar. Então, a gente não perder a nossa essência, não perder os nossos valores, alimentar os nossos valores, desenvolver os nossos valores. E é importante repensar, sempre estar repensando, desconstrói, né? Lembra lá, desconstrói para construir algo novo, algo melhor. Se uma coisa não está dando certo, a gente desconstrói. Como que eu posso construir esse pensamento, essa maneira de ser, esse comportamento que vai me levar a ter uma vida mais saudável nos aspectos da minha saúde integral, os aspectos dos meus relacionamentos? Então, o que é importante hoje, lá, como a gente falou, talvez não faça sentido nenhum, porque a gente tem coisas que a gente nem lembra que aconteceu com a gente, mas que se alguém puxa pela memória, você fala, meu Deus, é verdade. Meu, como foi horrível naquele dia, naquela vez. Mas já passou, você sobreviveu. Você sobreviveu aos seus piores dias, coisas que ficaram lá atrás que foi impensado para você,
ter se recuperado. E você está aqui hoje, ok? Bom, então a mensagem, né? Todo mundo tem um botãozinho, tem um pessoal que fala, aí tem um botãozinho da tecla F, né? E se a gente, como seria, né? Se a gente tivesse um botãozinho, em vez de ter o botãozinho da tecla F, a gente tivesse o botãozinho da tecla ser feliz. Ser feliz, né? Então, em vez de falar, eu vou dar um F aqui, eu vou dar um ser feliz aqui. Né? Então, se preocupe em ser feliz. Você nunca irá agradar a todos. Nem aquela criatura maravilhosa que esteve aqui há 2000 anos atrás, que foi Jesus. Agradou a todos, tá? Porque uns vão te admirar pela sua excelência e outros vão te adorar pela sua excelência, odiar pela sua excelência. E é fato. Isto é fato. Ok? Então, espero que fiquem todos bem. Espero que essa aula tenha ajudado a refletir um pouquinho. Então, se alguém na hora chegar para falar alguma coisa, né, de você, a forma que a pessoa fala, né, para te atacar, para te rebaixar, para baixar a sua autoestima, você pensa, opa, esse cálice de veneno eu não quero, não aceito, ok? Essa pessoa que está jogando isso para mim, na verdade, são as sombras delas que estão jogando isso para mim. E aí eu olho, poxa, se bateu, né? Se fez barulho aqui, opa, se fez ruído aqui, como chegou para mim, o que tem por trás disso que eu preciso olhar, né? Para tirar esse ruído, para entender por que faz mal, porque normalmente quando isso não bate, não ressoa com você, você deleta, você fala, nossa, isso não me pertence. Isso é um ponto de vista da pessoa, não é a minha verdade. Ok? E assim a gente mantém o nosso nível de serotoninas, endorfinas, dopaminas, ocitocina em alta, né? E aí a gente não dá para o outro motivos da gente ficar triste. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Saudade de vocês, fiquem bem e até a próxima aula, se Deus quiser. Não é, gente? E aí, vamos voltando aqui, vamos ver. Logo mais, espero então que vocês fiquem realmente muito bem. Cuidem-se, que em algum momento a gente vai estar junto, presencial. E aí eu vou poder ter o feedback de vocês, ter o retorno de vocês. Vocês falando e contando, e aí a gente vai poder ter troca. Que eu sinto falta de vocês, a troca maravilhosa que a gente tinha nas aulas. Tá bom? Fique com Deus. Sejam felizes, ok?